Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar iniciando um vídeo falando especificamente sobre alinhamento de bombas, né? Na verdade a gente vai fazer alguns vídeos falando sobre alinhamento de bombas. Hoje esse vídeo é mais na parte introdutória, né? Falando sobre alguns conceitos, né? O que acontece? As bombas hidráulicas, né, que precisam ser acopladas a motores, elas precisam estar bem alinhadas, né, no que diz respeito ao eixo do motor e o acoplamento especificamente, visando o seu melhor desempenho, né, e o tempo de vida útil, né, de aplicação dos componentes dessa bomba, né, assim como também do próprio motor, né, fazendo com que ele tenha uma necessidade de menos potência aí no giro do motor e que não venha danificar também seus componentes, né. Basicamente o que acontece? A gente tem dois planos, né, específicos aí para alinhamento, né. A gente pode considerar aí o plano horizontal, né, e o plano transversal, né, o vertical, né, e esses dois planos eles precisam estar alinhados no que diz respeito à execução, né, do funcionamento da bomba e do motor, né. Então fazer com que esses elementos eles fiquem de fato colineares é um grande desafio aí para manutenção, né. Por quê? Esses elementos eles possuem construção geométrica complexa e o apoio onde eles vão ficar, né, também não facilitam a execução, né? Então, de fato, manter esse tipo de alinhamento é um grande problema, né? Aí, né, não é uma coisa que você vai fazer um alinhamento de forma rápida, né? Então, normalmente demora um pouquinho para fazer esse alinhamento, até pela questão da própria massa desses equipamentos, os calços que vão ser colocados, o deslocamento lateral que tem que ser feito, né? Então, o primeiro ponto aí é entender que não é um alinhamento fácil de ser feito, né? Existem métodos mais simples de alinhamentos, né, que muitas vezes não são tão precisos, métodos mais complexos de alinhamento que acabam garantindo uma maior precisão, mas também você acaba aumentando o tempo, né? E justamente fazer um alinhamento que não seja tão preciso, você acaba diminuindo aí o tempo de execução útil, né, desses equipamentos, né? Os desalinhamentos, né, eles possuem três classificações, né, especificamente, que aí leva em consideração desalinhamento paralelo, né? Ou seja, esse desalinhamento ele toma como base ou o plano horizontal ou o plano vertical, né? Mas aí ele mantém essa questão do paralelismo, né? Ou seja, levando em consideração mantendo, né, a mesma distância, né, que é justamente esse primeiro desalinhamento. O segundo, o desalinhamento angular, né, também aí muito comum. E o mais comum de todos é a combinação dos dois, que é justamente o desalinhamento combinado, que leva em consideração o paralelo e o angular, né? Então a gente vai estar fazendo agora nos próximos vídeos, né, uma análise justamente de cálculo para alinhamento desses tipos de desalinhamentos, né, com base no uso em relógio apalpador, né? A gente já preparou também um vídeo falando sobre alinhamento a laser, né, que acaba sendo o mais preciso, né? Ou se não o mais preciso, né, um alinhamento relativamente mais complexo, mas que tem uma precisão também aí bem efetiva, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aí referente à parte de alinhamento de bombas hidráulicas, né? Hoje a gente vai estar fazendo uma análise de alinhamento paralelo, né, com base aí numa situação problema. O que acontece? O alinhamento paralelo ou o desalinhamento paralelo, ele toma como base os dois planos, né? A gente tinha comentado no último vídeo, né? Então ele vai levar em consideração o alinhamento no eixo horizontal, né? A gente pode estar considerando esse esboço aí a relação do eixo horizontal, né? E também do eixo vertical, né? Então você acaba tendo aí esses dois eixos, né? Então o objetivo é justamente fazer com que o eixo de propagação tanto da bomba como do motor eles fiquem de forma colinear, né? O primeiro ponto importante é entender o seguinte: alinhamento, como eu tinha falado no último vídeo, a gente vai levar, tem três possibilidades, né? O alinhamento mais simples, exemplo, utilizando esquadro,
né? Você tem alinhamento mais complexo, né, utilizando o relógio apalpador, que é no caso que a gente vai estar fazendo o cálculo aqui, e também alinhamento por meio de alinhador a laser, né, que aí acaba sendo o mais preciso, né, mas aí você acaba tendo que ter um investimento maior na compra do equipamento. Independente disso, o grande detalhe é ter um elemento de referência em relação ao outro, né? Não dá para você ficar fazendo alinhamento sem planejamento, né? Como eu falei no último vídeo, esses alinhamentos eles acabam custando, né, um pouco de tempo, né, por causa ou da localização ou do peso especificamente da bomba e do motor, né, os cálculos que vão ser necessários utilizar, enfim, tem uma série de situações que acabam fazendo com que esse tipo de alinhamento ele seja um pouco mais complexo. Mas o primeiro ponto é ter uma referência em relação ao alinhamento. O que significa? Eu sempre vou ter que escolher ou a bomba ou o motor para ser referência, né? Normalmente a referência a gente vai levar em consideração o elemento mais complexo de se movimentar, né? Então, exemplo, se a bomba ela já tiver com a tubulação instalada e for uma tubulação muito rígida de fazer execução, fica muito mais fácil fazer o movimento do motor, né? Ah, não, o motor ele é muito pesado, ele está numa situação difícil de movimentar, é mais fácil movimentar a bomba, o motor serve de referência e você movimenta a bomba para que ela fique alinhada em relação ao motor, né? Então, vice-versa. Então, o primeiro ponto é ter a referência para executar o alinhamento, né? Esses alinhamentos, ele tem uma característica bem interessante que é o seguinte, né? Você vai estar colocando o relógio apalpador, né, em um determinado ponto, né, do acoplamento, e esse ponto ele vai ser a referência zero, né? Ou seja, onde você vai estar setando o relógio para que ele fique zerado. E quando você girar o acoplamento, né, se gira os dois acoplamentos ao mesmo tempo, quando girar esse acoplamento, o que é que acontece? É importante você marcar quadrantes no acoplamento, né? Normalmente aí 4 quadrantes, né? Porque se você for fazer uma análise por ponto da periferia do acoplamento, o alinhamento ele vai se tornar muito complexo. Então marcar esses 4 pontos aí é fundamental, né? Se tiver com um piloto, um marcador industrial, é importante até para tomar como referência, né? Ou ter algum caderninho ali para estar anotando. Então, esses pontos aí são primordiais e esse alinhamento ele ocorre justamente com o uso do relógio apalpador. Um detalhe importante é o suporte para esse tipo de alinhamento, ele é um suporte diferente, né? Esse suporte ele vai estar pegando de um ponto do acoplamento do eixo, né? Especificamente, né? Então, esse suporte ele vai estar pegando no ponto e o relógio ele vai estar justamente ali em contato, né, com a área de alinhamento, né? Então aí tem esse detalhe. Então esse suporte ele acaba sendo fixo, né, no acoplamento no eixo, e é importante que essa relação de alinhamento ela tenha como base aí uma segurança geométrica, né, do elemento, né? Ou seja, você tenha o mínimo de folga possível, né, para fazer essa verificação. Porque o alinhamento ele ocorre pelo eixo, né? O eixo é que tem a base de alinhamento. O acoplamento é um elemento que fica ali fixado ao eixo. Então você tem acoplamento chavetado, enfim. Então é importante que tenha essa análise primeiro, né, de onde vai estar fixando e tomar cuidado na fixação para que não tenha nenhuma folga e venha prejudicar a tua medição referente ao alinhamento. Bom, aqui eu tenho justamente uma situação criada, né, para a gente analisar essa questão. Bom, aqui a gente tem o elemento de referência, né, ou seja, o elemento de referência é aquele elemento que vai estar fixo, e esse elemento de referência ele está justamente com o suporte do relógio fazendo a medição no outro elemento que vai ser alinhado, né? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, que a gente vai supor que seja motor. Aqui o motor, e esse elemento que vai sofrer o alinhamento, né, vamos considerar ele como sendo a bomba. Lembrando que o giro ele ocorre de forma combinada, né? Ou seja, os dois giram para ter essa referência. Então o que acontece? Quando ocorreu esse giro,
né? O primeiro ponto aqui é a referência, né? Aqui do 0. Então, quando ele ocorreu o giro, ele marcou 0,7 ou 7 décimos de diferença, né, nesse plano horizontal esquerdo, né? Ele marcou menos 3 décimos no horizontal direito e marcou 4 décimos no vertical inferior, né? Então, aqui a gente tem o vertical inferior, vertical superior, o horizontal esquerdo e o horizontal direito, né? Aí para a gente ter as referências. Então, essa posição que vocês estão vendo aqui, ela representa justamente a face de um acoplamento, né? É como se fosse aqui a face do acoplamento. Vou fazer aqui o esboço do acoplamento que está sofrendo, né, lá a medição, com base no acoplamento que está como referência, né? Então, o relógio ele vem desse ponto para esse aqui, né? Então, essa medição aqui, ela representa justamente essa face aqui, né? Então, essa face aqui. Tá bom? Que é para servir de referência aí para quando a gente for analisar os deslocamentos. Beleza? Bom, então, aqui as referências já estão aqui marcadas, né? E esse alinhamento, ele tem que ocorrer sempre de forma organizada. Não dá para fazer a referência de movimentação dos dois eixos ao mesmo tempo, né? Então você faz logo horizontal ou faz logo vertical e depois faz o que ficar faltando. Bom, primeiro ponto aqui, a gente vai analisar o deslocamento vertical, né? O que acontece? Se eu estou analisando o deslocamento vertical, a minha preocupação vai ser só essas duas referências aqui, o 0 e o 4 décimos, né? O que significa na prática aqui essa relação? Supondo que essa marcação vermelha ela seja o elemento que vai ser alinhado e essa marcação aqui azul seja o elemento de referência, o que acontece? O vermelho, que é o que está sendo alinhado, ele está mais baixo do que o de referência. Se você observar aqui, ele está indicando aqui mais 4 décimos, ou seja, significa que ele está mais baixo do que o elemento de referência. Então, o relógio apalpador ele sofreu pressão na sua área de contato, fazendo com que o mostrador deslocasse de forma positiva, né? Então, é o primeiro ponto. Então, a gente já sabe que o deslocamento desse elemento que vai ser alinhado é porque ele vai precisar subir. Agora, só que ele vai subir quanto? Ele vai subir 4 décimos. A gente tem que entender o seguinte: esse deslocamento ele toma como base o que? O centro ou do eixo ou do acoplamento, né? Porque quando a gente faz a fixação do elemento e gira ele, é o eixo que vai ser a referência, né? A propagação ela parte justamente ali do centro, né? Supor aí uma linha imaginária ela vai estar partindo do centro. Então, nesse caso, o que é que a gente tem que ficar atento? É que o deslocamento ele vai ser sempre de forma espelhada. Então, nesse caso aqui, quando está indicando 4 décimos, significa o seguinte, que o deslocamento real entre o centro de linhas é de 2 décimos, como está aqui marcado. Então, o elemento que está mais baixo, que é o elemento que vai ser alinhado, ele vai precisar subir 2 décimos, né? Então, essa questão de subir significa o seguinte: para o elemento que vai sofrer o alinhamento, né, supondo aí as áreas de contato, né, na base dele, supondo que a gente esteja vendo aqui do plano superior, né, então aqui, pronto, supondo dessa forma aqui, então aqui é o eixo, aqui tem o corpo do elemento e aqui a gente tem os pontos de referências, que são justamente os pés de apoio, né? Então significa que esses pés de apoio eles vão precisar de quê? De 2 décimos de calço em cada um deles para que eles venham a compensar esse deslocamento, né? Então, colocando o calço nos pés, 2 décimos de calço vai fazer com que ele suba e venha a ter a tendência a ficar alinhado. Por que venha a ter a tendência? É sempre importante, depois de colocar os calços, realizar novamente a verificação do alinhamento, né? Por quê? Como é um alinhamento de forma complexa, pode ser que tenha tido algum erro aí na análise de verificação e esses 2 décimos que você colocou de calço, ele venha, quando você for analisar, por exemplo, pode ser que fique um pouco maior, né, do que
deveria ficar, né? Isso ocorre, às vezes, por causa da destreza mesmo da medição, né? Então, sempre que fizer a compensação dos cálcios, mede novamente para ver se tem alguma coisa ali interferindo. Então, aí um ponto aí importante. Bom, a segunda consideração ela é justamente da referência horizontal, né? Então, na referência horizontal, eu só vou me preocupar com esse deslocamento aqui. Mais 7 décimos, mais 3 décimos. O que significa na prática? Aqui já está marcado aqui embaixo. Então, esse vermelho aqui, ele representa o elemento de referência. E o preto, ele representa o elemento que vai ser alinhado. Se você observar na indicação, a gente tem justamente para esse lado esquerdo mais 7 décimos, né? Então, o que significa? Que ele está mais para a esquerda do que para a direita, né? Ou seja, esse lado aqui está positivo, né? Então, o elemento está tendo tendência para a esquerda. 7 décimos para um lado, menos 3 décimos para o outro, né? Ou seja, no outro já está o inverso, né? Ele está mais baixo. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte. Na última explicação, a gente já tinha verificado que o elemento que vai sofrer a referência ele vai precisar subir. Nesse caso aqui, o elemento que vai sofrer a referência ele vai precisar sofrer um movimento da esquerda para a direita. Ou seja, vindo para esse sentido. É o primeiro ponto que a gente tem que analisar. Agora, o quanto é que ele vai ser deslocado? A relação do deslocamento, a gente sabe que o deslocamento ele ficou aqui para a esquerda, né? Então ele vai precisar compensar para a direita. Só que no deslocamento se soma algebricamente os valores. Ou seja, mais 7 e menos 3. Que na verdade, o menos 3 aqui, algebricamente, o deslocamento foi de 3 décimos. Então ele teve 3 décimos nesse ponto e 7 nesse outro. Então a gente precisa somar os dois, que vai dar justamente o quê? 1 milímetro de deslocamento. Só que aí a mesma situação do anterior. O alinhamento ele é pelo centro. Então, como o alinhamento é pelo centro, significa que na verdade não é 1 milímetro deslocado, né? Ele tá indicando 1 milímetro deslocado pela periferia do eixo, mas pelo centro do eixo é apenas 5 décimos de milímetro. Então, nesse caso aí, ele precisa ter 5 décimos de milímetro deslocado da esquerda para a direita para compensar o desalinhamento, né? Então, aí é o ponto aí importante aí para analisar. Normalmente, os suportes, quando se tem essa característica mais complexa de motor e bomba, normalmente eles vêm com um fuso nos pés, né? Um suporte com fuso nos pés para que você consiga deslocar ele girando, né, o elemento, né? Às vezes, tem vezes que não vem, então você vai ter que deslocar ou o motor ou a bomba, né, por meio de algumas pancadas ou força mesmo ali para deslocar. Então aí o problema está justamente no controle dessa força. Então normalmente você vai ter que fazer um deslocamento mínimo, fazer uma verificação novamente e entender o quanto é que ele está deslocando, tá bom? Nos próximos vídeos a gente vai estar falando sobre o deslocamento angular, né? Lembrando sempre que esses desalinhamentos eles normalmente acontecem de forma paralela e angular, ou seja, o desalinhamento é combinado, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte WCM, né? No último vídeo a gente falou justamente sobre a questão dos pilares, né, que envolvem a estrutura do WCM, né, ou seja, da manufatura de classe mundial, e hoje a gente vai estar justamente falando sobre um desses pilares, que é justamente manutenção autônoma, né? A gente dividiu aí em mais de uma parte, né, esse tópico específico, né, da parte do WCM, que é tão grande, né, da parte de manutenção autônoma, não só grande como um dos principais, né? A manutenção autônoma que faz parte, né, justamente das atividades que tem como base a prevenção de problemas, né, nas máquinas e equipamentos, né, justamente evitando pequenas paradas, né, durante o processo, né, e isso aí acaba fazendo, essas paradas, né, elas acabam sendo um grande problema, né, para o ciclo industrial. Então justamente a manutenção autônoma ela vem para minimizar, né, e se possível realmente evitar de fato plenamente, né, que ocorram essas paradas, né. Isso aí, essas paradas ocorrem justamente quando tem falta de manutenção, ou seja, nas condições de base do equipamento, né, ou seja, quando eu digo de base, entenda-se referente aos padrões do equipamento,
né? Então a manutenção autônoma ela acaba se tornando uma atividade indispensável para o processo, só que manutenção autônoma, né, ela tem um detalhe que é justamente, ela não é a manutenção especializada, né? Ou seja, ela vai trabalhar com pequenos reparos, pequenas análises no processo que normalmente são realizados pelos operadores do equipamento, né? Então se faz como base aí uma medida inicial necessária, né, diminuindo muito, né, custos do processo quando se tem uma manutenção autônoma ativa. Né? Mas aí tem um detalhe interessante, né? Mesmo a manutenção autônoma não sendo a manutenção especializada, né, ela ocorre com operadores que já tenham uma certa capacidade técnica, né? Ou seja, já tenham treinamentos para justamente estarem atuando naquelas condições ali específicas. Né? Ou seja, leva em consideração as competências dos operadores, tomando como base instrumentos, né, que eles possam estar ali utilizando, elementos para limpeza, para proteção do equipamento também, né? Então nessas atividades, né, um dos grandes focos é justamente a questão da melhoria contínua do processo e melhorar a padronização do ciclo, né? Então nisso aí acaba ficando alinhado, né, com um dos focos do WCM, que é justamente a redução de custo, né? E aí você acaba tendo um registro mais preciso dos dados, né? E consequentemente tendo anotações das melhores práticas que estão envolvidas ali no ciclo de manutenção, né? No WCM, o ciclo de manutenção autônoma, né, que é conhecido popularmente, né, como AM, né, justamente aí vindo do inglês, né, ele é dividido em 3 grupos, né, 3 grupos principais, e esses 3 grupos juntos, né, eles formam aí 8 passos, né, que fecham aí o ciclo da manutenção autônoma enquanto estrutura, né? Vou listar aqui só do primeiro grupo, que é justamente referente à máquina, né? Essa parte ela está ligada especificamente à máquina, né? No próximo vídeo a gente fala dos outros grupos e dos outros passos, né? Então nesse caso aqui a gente vai falar sobre 4 passos específicos. Um é referente à preparação inicial do equipamento. Nessa preparação inicial do equipamento ela tem como referência, né, justamente o start do equipamento para que o mesmo venha a ser inicializado, né? Então ele é a referência mínima, né, para o processo. Muitas literaturas da parte do WCM eles consideram até como sendo passo zero, né? Ou seja, consideram 7 passos, mas aí teria essa preparação inicial aí como passo zero, né? Mas na verdade são 8 passos como um todo, né? Mesmo esse de base inicial, né, ou seja, que é a referência, a condição inicial para o processo, mas ele faz parte aí da condição lógica, né, do ciclo, né? O segundo passo entra justamente capacidade de recuperação de peças, né, que possam apresentar defeitos aí no ciclo produtivo, né, que tenham foco aí na manutenção autônoma. O terceiro passo é justamente a questão da limpeza, né, do processo, né, ou seja, justamente estar identificando sujeiras e realizar, quando é possível, contramedidas contra esse tipo de intervenção, né, ou contra esse tipo de ação que possa estar ocorrendo no equipamento e venha prejudicar o fluxo, né. E um detalhe principal, né, que é muito comum no WCM, que é justamente a elaboração de padrão, né. Ou seja, se você fez um ciclo, né, de execução para um equipamento e esse ciclo de execução ele atingiu um desempenho satisfatório, ele vai ter que ser caracterizado como um padrão, né? É muito comum, principalmente uma pessoa que não trabalha, uma empresa que tem como metodologia o WCM e uma pessoa que trabalha com metodologia WCM, a relação de elaboração de padrão, né? Então é muito comum documentos que envolvam a descrição do padrão. Por quê? A descrição do padrão significa uma metodologia base que vai servir de referência para atingir aquele indicador, ou se não atingir aquele indicador, chegar próximo ao que já era estabelecido, né? Então nesse ciclo inicial aí desse primeiro grupo de máquina, vai ter justamente a questão da elaboração do padrão, do que deve ser executado ali para estar startando o processo de equipamento. Tá bom? No próximo vídeo a gente vai estar falando sobre os outros grupos, né? Consequentemente os outros passos aí da manutenção autônoma no WCM. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!